Imagine um evento capaz de fazer guerras diminuírem de intensidade, economias desacelerarem por algumas horas, e bilhões de pessoas prenderem a respiração ao mesmo tempo. Não estou falando de uma eleição, nem de uma crise global, nem de uma descoberta científica. Estou falando de uma bola rolando em um gramado. Parece absurdo, mas durante a Copa do Mundo FIFA, o planeta inteiro muda de comportamento. Pessoas de culturas, idiomas e religiões completamente diferentes passam a compartilhar a mesma emoção. Por algumas semanas, surge uma espécie de realidade paralela. Uma realidade onde um gol pode provocar lágrimas em milhões de pessoas ao mesmo tempo. Onde um jogo pode mudar o humor de uma nação inteira. Onde desconhecidos se abraçam como velhos amigos, simplesmente porque nasceram sob a mesma bandeira. E é isso que torna a Copa algo tão estranho. Porque olhando friamente é apenas um torneio de futebol. Mas olhando para suas consequências, ela parece muito maior do que isso. A Copa do Mundo não é apenas o maior campeonato esportivo do planeta. Ela é um fenômeno que transcende o esporte. Poucos eventos na história conseguem mobilizar tanta atenção, dinheiro e emoção ao mesmo tempo. Mas por quê? O que transforma um simples torneio em uma obsessão global? Como um jogo consegue influenciar economias, fortalecer a imagem de países e unir bilhões de pessoas em torno de uma mesma narrativa? E por que a Copa desperta emoções que nenhuma outra competição consegue reproduzir? Neste vídeo, nós vamos decifrar o verdadeiro poder por trás da Copa do Mundo. Você vai entender o impacto invisível que ela gera na economia, a diplomacia silenciosa que acontece nos bastidores, e por que esse torneio se tornou uma das experiências coletivas mais poderosas já criadas pela humanidade. E fica até o final, porque o último motivo talvez explique por que a Copa é muito mais do que futebol. Mas para entendermos a verdadeira dimensão da Copa do Mundo, precisamos falar sobre dinheiro. E os números são tão grandes que parecem irreais. A Copa do Mundo não é apenas um evento esportivo. Ela é uma das maiores engrenagens econômicas do planeta. Quando um país é escolhido como sede, ele não está simplesmente se preparando para receber jogos de futebol. Na prática, ele inicia uma transformação nacional. É como se o país recebesse um prazo de alguns anos para se reinventar diante do mundo. Mas a infraestrutura é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro espetáculo financeiro acontece longe dos gramados. As emissoras travam disputas bilionárias pelos direitos de transmissão. Empresas globais competem ferozmente por alguns segundos de exposição durante os jogos. Marcas sabem que a Copa oferece algo quase impossível de encontrar atualmente: a atenção simultânea de bilhões de pessoas. E a atenção, no século XXI, vale ouro. Enquanto isso, a economia local entra em ebulição. Bares lotam para se estressar com 11 pessoas ao mesmo tempo. E lojas vendem milhões de camisas. Milhões de torcedores atravessam continentes inteiros para acompanhar suas seleções, movimentando hotéis, transportes, comércio e turismo em uma escala gigantesca. Por algumas semanas, o país sede se transforma no centro das atenções globais. E talvez esse seja o aspecto mais impressionante de todos. Em um mundo cada vez mais dividido em interesses diferentes, existe um raro momento em que bilhões de pessoas consomem, assistem e comentam exatamente o mesmo produto ao mesmo tempo. Uma bola, em um campo. E um torneio capaz de movimentar mais dinheiro do que muitos países inteiros produzem em anos. Mas se você acha que a Copa do Mundo é apenas futebol e dinheiro, existe uma camada ainda mais profunda. Historicamente, os gramados já serviram como um dos maiores palcos diplomáticos da humanidade. Porque a Copa não movimenta apenas atletas e torcedores. Ela movimenta relações internacionais e a imagem de países inteiros. Na política internacional, existe um conceito chamado soft power, que é a capacidade de influenciar o mundo sem usar força militar ou pressão econômica. E poucos eventos geram tanto soft power quanto a Copa do Mundo FIFA. Quando uma nação cedia a Copa, ela não está apenas organizando partidas. Ela está enviando uma mensagem ao planeta. Está mostrando sua infraestrutura, sua cultura, sua capacidade de organização e sua identidade nacional para bilhões de pessoas. É uma oportunidade única de construir reputação global. Mas talvez o mais fascinante seja que, às vezes, a Copa consegue criar pontes onde a política construiu muros. Um dos exemplos mais famosos aconteceu na Copa de 1998, quando as seleções de Estados Unidos e Irã se enfrentaram em meio a décadas de tensão diplomática. Antes da partida, jogadores trocaram flores e posaram juntos para fotografias que deram a volta ao mundo. Por alguns instantes, o futebol falou uma linguagem que a política tinha dificuldade de encontrar. E a Copa também oferece algo raro para países menores. Em quase todos os aspectos da geopolítica mundial, as grandes potências dominam o cenário. Elas possuem mais recursos, mais influência e mais visibilidade. Mas dentro do campo, essa lógica muda. Uma seleção considerada pequena pode derrotar uma potência histórica diante de bilhões de espectadores. E quando isso acontece, não é apenas um resultado esportivo. É um povo inteiro dizendo ao mundo: nós existimos. E talvez seja por isso que as emoções da Copa sejam tão intensas. Porque durante aqueles 90 minutos,
as diferenças econômicas, militares e territoriais ficam em segundo plano. No gramado, o tamanho do exército não importa. O PIB não importa. A influência política não importa. Quando o juiz apita o início da partida, todas as nações entram em campo com exatamente a mesma quantidade de jogadores e exatamente o mesmo sonho. E tudo isso nos leva ao impacto mais profundo da Copa do Mundo. Não o econômico, não o político, mas o humano. Sociólogos e psicólogos observam há décadas que o ser humano possui uma necessidade fundamental de pertencimento. Nós queremos fazer parte de algo maior do que nós mesmos. Queremos sentir que pertencemos a uma comunidade, ou a uma história compartilhada. E a Copa desperta exatamente esse sentimento. Em muitos momentos da vida moderna, o patriotismo acaba sendo associado a disputas políticas, conflitos e divisões. Mas durante a Copa do Mundo, ele assume uma forma diferente. Uma forma festiva, capaz de unir pessoas que normalmente nunca estariam juntas. Por alguns instantes, diferenças sociais parecem diminuir. Todas vestem as mesmas cores. Todas compartilham a mesma expectativa. E todas comemoram o mesmo gol. E existe algo quase mágico nisso. Porque durante 90 minutos, desconhecidos se transformam em companheiros de jornada. Pessoas que jamais se encontrariam, em circunstâncias normais, se abraçam, choram e comemoram juntas como se fossem velhos amigos. Poucos fenômenos sociais conseguem produzir esse nível de união emocional. Mas a Copa não celebra apenas a identidade nacional. Ela também celebra a diversidade. A cada edição, bilhões de pessoas entram em contato com culturas que talvez nunca conhecessem de outra forma. Aprendemos sobre a disciplina dos torcedores japoneses, a paixão das torcidas sul-americanas, a energia das seleções africanas e as tradições únicas de dezenas de países espalhados pelo planeta. Por algumas semanas, o mundo inteiro participa do maior intercâmbio cultural já criado. E talvez essa seja uma das maiores belezas da Copa. Ela nos lembra que somos diferentes em quase tudo, mas ao mesmo tempo, capazes de compartilhar a mesma emoção quando a bola encontra a rede. Mas existe um último motivo que ajuda a explicar por que a Copa do Mundo ocupa um lugar tão especial na história humana. Ela é uma fábrica de lendas. Todos os anos surgem grandes jogadores, mas são poucos os que conseguem se tornar eternos. E quase todos eles têm algo em comum: brilharam na Copa do Mundo. Nomes como Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo Nazário e Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Eles não são lembrados apenas por seus títulos ou estatísticas. Eles se transformaram em símbolos. Eles fizeram histórias que atravessam gerações, porque a Copa oferece algo que nenhum outro palco consegue reproduzir completamente: a sensação de que o mundo inteiro está assistindo. E quando um atleta realiza algo extraordinário nesse cenário, o momento deixa de pertencer apenas ao esporte. Ele entra para a memória coletiva da humanidade. Mas talvez o legado mais poderoso da Copa não esteja nos jogadores, e sim nas pessoas comuns, porque a Copa cria memórias geracionais. Você provavelmente se lembra de onde estava em algum jogo importante. E essas lembranças permanecem por décadas. Avós contam para os netos sobre partidas que assistiram há 40 ou 50 anos. Pais compartilham com os filhos histórias de títulos, derrotas e momentos inesquecíveis. É como se cada Copa acrescentasse um novo capítulo a uma grande narrativa familiar. Uma final de Copa não é apenas assistida, ela é vivida. E talvez seja por isso que tantas crianças se apaixonam pelo esporte durante o torneio. Elas veem seus ídolos, sonham em vestir a camisa da seleção, começam a treinar, aprendem sobre disciplina, dedicação e perseverança. Assim, a Copa não apenas celebra o passado, ela inspira o futuro, transformando momentos de 90 minutos em lembranças que podem durar a vida inteira. Então, voltando à pergunta que fizemos no início deste vídeo: por que a Copa do Mundo é tão importante? Depois de tudo que vimos, a resposta parece muito maior do que futebol, porque a Copa é um dos raros momentos em que a humanidade consegue enxergar a si mesma. Ela reúne nossa ambição econômica, nossa necessidade de heróis, nossa paixão por histórias e, acima de tudo, o nosso desejo de pertencimento. Durante algumas semanas, bilhões de pessoas compartilham as mesmas emoções, a mesma expectativa, o mesmo nervosismo, a mesma alegria. Em um mundo cada vez mais conectado por telas, mas frequentemente dividido por fronteiras, a Copa do Mundo continua sendo um dos poucos eventos capazes de criar uma experiência verdadeiramente global. Por alguns instantes, deixamos de ser apenas indivíduos. Passamos a fazer parte de algo maior, e talvez seja exatamente por isso que uma simples bola rolando em um gramado consegue parar o planeta. Porque no fundo, ela nos lembra de algo que muitas vezes esquecemos. Apesar das diferenças de idioma, cultura, religião ou geografia, todos nós entendemos a emoção. Todos nós entendemos a esperança. Todos nós entendemos o sonho. E talvez essa seja a verdadeira linguagem universal da humanidade. Não o futebol, mas a capacidade de sentir juntos. Agora, eu quero saber de você. Qual é a sua memória mais marcante de uma Copa do Mundo?